Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao culto solene. Mais uma vez temos essa oportunidade do Senhor, não é, de estarmos reunidos para adorar ao nosso Deus. Alguns irmãos estão um pouco adoentados, né? Mas vamos orar por esses irmãos. Lembremos, não é, das orações por esses irmãos e sabendo que nós podemos passar por essas coisas, irmãos, não é? É ruim, mas é compreensível e devemos realmente sempre orar pela igreja com relação a esses problemas, não é? Cada um de nós pode passar por essas coisas, então lembremos disso, tá? Lembremos disso. Vamos nos colocar de pé neste momento, meus irmãos, para darmos início ao culto solene. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Salmo 96, verso 1 a 6 nos diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Vamos então iniciar cantando justamente esse salmo, o Salmo 96. Cantemos então. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu
santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória a Deus. Assim o Senhor nos chama para a adoração. Portanto, amados irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Vamos então, neste momento, orar ao nosso bom Senhor. Oremos. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, a Ti nós oramos mais uma vez, não porque somos bons, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor demonstra o Teu amor em nossas vidas. Esta é a razão, pois a oração é uma bênção da aliança. O Senhor ouve a oração do Teu povo, nós confiamos nessa promessa e por isso mesmo oramos com fé, para Te agradecer, Senhor, por essa Tua bondade, por Teu cuidado em todos os detalhes da vida. O Senhor mantém este mundo, este universo, justamente para a alegria do Teu povo, para que venhamos reconhecer que Tu és o Deus soberano, todo-poderoso. Esta é a razão, e em tudo podemos reconhecer a Tua providência, em como o Senhor realmente opera em nossas vidas, nos conduz neste mundo, nos conduz iluminando o nosso caminho pela santa palavra do Senhor. Pela santa palavra, nós sabemos aonde andar, porque o Senhor é bom. E continua a cuidar da Tua igreja. E isso vem de geração em geração, sem jamais falhar, apesar de nossas falhas, de nossos muitos pecados, ainda assim o Senhor mantém a Tua fidelidade, a Tua aliança. E por isso, ó Deus, nós Te louvamos e nós Te bendizemos, porque o Senhor é incomparável e não há outro como o Senhor. Nós Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor nos chama em misericórdia para isto. Podemos estar aqui, é a demonstração do Teu amor e da Tua salvação. É por isso que podemos Te louvar com alegria, como cantamos no Salmo, que somos chamados para cantar, para louvar ao Senhor, porque o Senhor realmente é digno de toda a honra e toda a glória. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, por cada família. Obrigado a Deus por Tua fidelidade. Oramos já de início, pedindo que o Senhor abençoe os irmãos que não puderam estar aqui, por várias razões. O Senhor conhece todas elas, por isso os abençoe e os fortaleça, para que, independente da situação, eles possam realmente amar a Tua vontade, amar o ajuntamento do Teu povo. Obrigado por nos permitir estar aqui para Te adorar. Então vem dirigir nossa vida, para que venhamos fazer tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, o texto de Mateus 25, 31 ao 46. Mateus 25, do versículo 31 ao 46. É o texto que fala sobre o julgamento das nações. Verso 31, Mateus 25, nos diz bem assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estavas nu, e vestiste-me. Adoeci, e visitastes-me. Estava na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome
e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto também contribuirá com a pregação dessa noite, meus irmãos. É um texto paralelo para termos uma base acerca daquilo que espera a humanidade. Vamos ainda responder ao Senhor Deus, não é? Responder a sua palavra cantando o Salmo de número 65. A ti louvor é tributado. Salmo 65. Cantemos então. A ti louvor é tributado em tua casa, ó Deus, onde o teu povo congregado paga os votos seus. Ó tu que atendes aos que clamam, todos a ti virão, das transgressões que nos dominam, ganhamos remissão. Como é bem-aventurado quem fazes vir a ti, o homem que foi escolhido para habitar ali. No templo, Deus, tua bondade podemos encontrar, também da tua santidade ali nos saciar. Com grandes feitos das respostas, nos ouvis o clamor. Assim tua justiça mostras, Deus nosso Salvador. Até pras ilhas mais distantes, a esperança és, tu cuja mão garante aos montes a sua solidez. As grandes ondas agitadas do tempestuoso mar e as nações tumultuadas, tu sabes dominar. Até a mais remota gente teme a tua mão, do Oriente ao Ocidente causa jubilação. Com tuas chuvas copiosas tu vens
rios de água enchendo, que fertilização, o campo todo amolecendo, prometes produção. Tua bondade orna o ano com abundância, mostras teu rastro até no ermo, fazendo brotar. Os altos verdes se alegram com os rebanhos seus, vales com trigo se enfeitam em tua honra, ó Deus. Graças ao Senhor. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus, suplicando que Ele nos abençoe pela pregação, meus irmãos. Oremos então. Ó maravilhoso Senhor, nós neste momento iremos ouvir a pregação do Evangelho. E o Senhor sabe muito bem como nós temos necessidade de aprender mais de Ti. Sim, Senhor, nós temos muita necessidade. É extrema a nossa necessidade, Senhor, para que possamos viver de maneira que Te agrade neste mundo. Precisamos ser guiados pelo Senhor, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso precisamos tanto do Teu auxílio, do Teu conselho, das ordens do Senhor, da Tua palavra autoritativa. Mas também, Senhor, temos que admitir que somos tão falhos em nós mesmos que muitas vezes ouvimos a Tua palavra sem o temor que deveríamos ter. Ouvimos a Tua palavra e não damos toda a atenção ao que o Senhor está dizendo a nós. Por isso já Te pedimos perdão e suplicamos ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que possa trabalhar em nosso coração para que venhamos receber a Tua santa palavra, Senhor, como palavra autoritativa, palavra de Deus, ouvindo com temor e reverência. Nós oramos porque sabemos que é por meio da Tua santa palavra que o Senhor transforma nossas vidas, que o Senhor nos convence de nossos pecados, nos convence da justiça e do juízo. É por meio da Tua santa palavra que o Senhor dá vida àquele que está morto em delitos e pecados e restaura a força dos Teus servos. Por isso oramos, ó Deus, tem misericórdia de nós e mais uma vez vem nos falar pela pregação do Evangelho, para que não venhamos sair daqui da mesma maneira como entramos, Senhor, mas que venhamos sair mais conscientes de nossa vida diante do Senhor, venhamos aprender mais de Ti. Tem misericórdia de nós e fala ao Teu povo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Os irmãos já abram suas Bíblias em Mateus capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 28 ao 33. Evangelho de Mateus capítulo 10, 28 ao 33. Mateus 10, 28, verso 28 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem dois passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens,
eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Este, então, é o texto de nossa pregação nessa noite, meus irmãos. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu começo com uma pergunta que é deveras importante, irmãos. Em que consiste a vida cristã? O que é ser um cristão de fato? A pergunta ela é para nós importante justamente porque nós vivemos em tempos estranhos, tempos esquisitos, onde a fé, por exemplo, ou mesmo o que significa, não é, ser um cristão, é tratado como, na verdade, uma mera religião, não é? Uma mera religião. É limitado a meros encontros aos domingos, por exemplo, e simplesmente faz parte de uma subcultura, a qual chamamos de cultura gospel. Com tudo isso, o que chamamos de fé ou de cristianismo não parece mais envolver um compromisso sério com o nosso Senhor Deus. É muito mais uma religiãozinha pop do que um compromisso sério com Cristo. Muitos não veem a fé como esse compromisso com Deus, não é? Mas apenas como ter alguma prática religiosa. Ora, pastor, eu participo de uma comunidade, portanto, eu sempre estou pronto para auxiliar os líderes, não é? Os pastores, naquelas campanhas que eles fazem, nos propósitos. Eu participo dos movimentos que são promovidos pela comunidade. Muitos acabam reduzindo a vida cristã a isso, a práticas religiosas. Como se Cristo nos chamasse apenas para sermos frequentadores de um salão, de um culto. A vida cristã está muito além de estarmos no culto. O culto, na verdade, é apenas o ápice de nossa fé, é quando nós nos reunimos para proclamar, para declarar, assumir publicamente a nossa fé em nosso Deus. O culto é para isso realmente, nós adoramos aquele que nos chamou, mas a vida cristã está além do domingo. Nós somos cristãos durante todos os dias da semana, nós somos cristãos em nossos relacionamentos, nós somos cristãos no nosso trabalho, na escola, na faculdade, em tudo que fazemos, pesa sobre nós o nome de Cristo. Por isso, tratar o cristianismo ou a fé como sendo apenas algo que nós fazemos, é reduzir a glória do que significa ser um cristão. E isso é, na verdade, lamentável. No texto que nós lemos, Cristo ensina aos seus discípulos sobre como nós devemos nos comprometer com Ele e sobre como nós devemos confessá-lo diante do mundo, diante dos homens, e assumir, então, todos os riscos que significam ser um verdadeiro cristão, que pode representar ser um cristão de fato. Mas o Senhor também, Ele dá garantias aos seus discípulos. Ele os fortalece com relação à soberania de Deus, e é justamente sobre isso que queremos refletir nessa noite, meus irmãos. Eu queria resumir então o sermão no seguinte tema. Ouçam com atenção. Cristo nos chama para confessarmos seu nome, não só em um momento, mas em toda a nossa vida. Em toda a nossa vida. Em primeiro lugar, aprenderemos sobre o cuidado soberano de Deus sobre nossas vidas. No texto que nós lemos aqui, nós observamos que Cristo, Ele está ensinando aos seus discípulos e ordenando a eles que preguem o Evangelho, que testemunhem do reino a todas as pessoas ali na região, não é, de Israel. E os discípulos, obviamente, teriam até receios, porque, na verdade, eles estavam em um contexto onde você tinha, de um lado, o Império Romano, que dominava sobre tudo, e também a própria religião estabelecida dos judeus. Como os discípulos de Cristo, então, poderiam interagir e até terem segurança, anunciando uma mensagem que para eles era nova? Isso representaria certo risco para eles. Por isso, nós podemos observar que, na verdade, o que Cristo estava falando para os seus discípulos diz respeito à própria natureza da igreja e o que significa segui-lo. Se pensarmos bem, meus irmãos, pela própria história da igreja, não é? Nós sabemos que assumir a fé em Jesus Cristo pode representar grandes perigos. É claro que aqui no Ocidente não parece ser tão perigoso ser um cristão assim, porque o cristianismo é algo muito cultural aqui. E graças a essa ideologia de mercado aplicada à fé, ser cristão ainda está na moda. Você não vê tantas comunidades cristãs assim, tantas denominações, eu digo, não é? Você tem uma denominação para cada gosto. Você não vê esse expandir de denominações cristãs, rachas, igrejas parecem células, não é? Elas se dividem, elas se multiplicam,
E você percebe que elas se multiplicam em torno de uma guerra da adoração, porque a igreja que abre vizinha tem uma doutrina diferente, um culto diferente, e depois quando alguém ali de repente rachar a igreja e fundar uma outra, eles vão ter também cultos diferentes. Então assim, é uma verdadeira guerra da adoração, e basicamente isso nos demonstra que o cristianismo aqui ainda está em moda. Só que o cristianismo que está em moda em nosso contexto é um cristianismo, na verdade, mundanizado. É do tipo de cristianismo, não é, modinha, onde as pessoas são descoladas e progressistas. É do tipo de cristianismo onde os cristãos eles não suportam princípios e regras. É a turma de não pode, não proibir, é proibido proibir. São pessoas que não suportam esses princípios da palavra de Deus e que se alinham facilmente às revoluções políticas e sexuais também. Ou então vem a igreja apenas como uma maneira de você ficar rico, de você ganhar dinheiro, participar de campanhas para que você, de maneira muito mágica, do nada, sem ter esforço, trabalho, estudo, dedicação, como se você fosse ganhar numa loteria, você investisse um dinheiro ali e amanhã, e mês que vem, ou ano que vem, a sua vida chegasse a um patamar financeiro extraordinário porque você participou da campanha. Isso é ser cristão em nossos dias, de acordo com essa modinha. Mas ser cristão segundo Cristo é ter um compromisso de vida com Deus e com a causa do Evangelho, que pode muitas vezes trazer perigos. Nós sabemos, meus irmãos, que muitos e muitos cristãos, desde os dias em que os apóstolos começaram a espalhar a mensagem, foram perseguidos, presos e mortos. E que essa perseguição dura até os dias de hoje. Nós não sofremos tanto assim no Ocidente, mas fora do Ocidente, a coisa não é fácil para cristão, não. Fora do Ocidente, os cristãos sofrem ainda as mesmas perseguições. Não faltam testemunhos missionários de pessoas que dão informações do campo missionário em vários lugares do mundo, em países do Oriente Médio, e cristãos são perseguidos, torturados, mortos, e meio que as mídias que nós temos abafam esses casos. Eles não falam sobre isso. Você não vai assistir um jornal de mídia aberta onde eles estão mostrando uma reportagem de cristãos que estão sofrendo constantemente e demonstrando até uma opinião contrária à perseguição contra eles. Não, todo mundo abafa o caso. Nem a ONU fala sobre isso. A ONU, a propagadora da falsa paz, não fala sobre isso. As pessoas fingem demência, elas não aceitam o que está acontecendo. Mas o fato é, isso acontece até os dias de hoje, e Cristo, nosso Senhor, jamais nos enganou com relação a isso. Cristo não é como os falsos pastores de hoje. Os falsos pastores, eles mentem para as pessoas. Eles dizem bem assim, olha, você está na pindaíba, venha para Jesus que a sua vida vai melhorar 100%, em todos os aspectos. Então, basicamente, vai acabar a sua luta neste mundo. Ô negócio bom, né? Imagine, Deus nos chama para então, a partir de agora, porque eu sou um cristão, tudo agora melhora. Fica tudo tranquilo. Não é bem assim. A experiência cristã é vida, meu amigo. Vida. É você saber o que é chorar na sua luta pessoal contra o pecado. É você sentir a dor da derrota. É você estar mal na sarjeta e ainda assim crer em Deus. É um desafio diário, não é? E não apenas uma oportunidade de você melhorar na sua vida. Jesus, em João 15, ele fala justamente sobre isso. Ele fala sobre o que é ser um cristão e sobre a perseguição que um cristão sofre. João 15, versos 18 ao 21, ele diz bem assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Cristo é claro com relação a isso. Ele diz que é, sim, um grande desafio ser um cristão. E devemos nos comprometer em honrar o nome do Senhor em meio a esses perigos. E sabendo disso, para dar confiança aos seus discípulos em sua missão, o Senhor, ele fala exatamente sobre o cuidado soberano de Deus sobre a vida de seus discípulos. Ele sabia que eles temeriam isso. Mas, Senhor, e aí? Como é que fica isso? Porque nós vamos pregar o Evangelho,
Vamos falar que o Senhor é o Messias, vamos anunciar a vinda do reino, chamando as pessoas ao arrependimento, mas quando as pessoas nos confrontarem, quando as pessoas rejeitarem a mensagem e ficarem enfurecidas contra nós e quiserem nos matar, como vai ficar? Então, parece que fazer a sua vontade neste mundo é algo perigoso, Senhor, porque o contexto nosso aqui é estranho, é oposto à sua vontade, ao Senhor, ao seu reino. Há uma oposição terrível aqui. Nós sabemos, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, como os discípulos de Cristo foram perseguidos duramente porque anunciavam o Evangelho. Em como as autoridades judaicas ou romanas tentaram fazer calar a igreja de Cristo. Então, Cristo deixa isso muito claro para os seus discípulos, e o que ele fala aqui é justamente isso. No verso 29 ele vai dizer, não é justamente isso. Ele fala que, por mais complexa que seja a vida, ou até menos complexa, tudo está debaixo das mãos de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Mesmo o ser mais insignificante, que nós não damos atenção, até mesmo isso está debaixo do poder soberano de Deus. Olhamos para o texto e ele diz, não é? Ele fala, por exemplo, não temais, pois, no verso 31, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E ele fala no verso 30 ainda, voltando um pouquinho, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ele dá esses exemplos, não é? Ele fala sobre isso para os seus discípulos para dar segurança a eles. Prestem atenção, vocês podem pregar sem medo. Por quê? Porque até cada fio do cabelo de vocês estão todos contados. Até um passarinho que passa por aí, você não dá nem atenção, ele só morre, ele só cai se essa for a vontade de Deus. Então vocês podem pregar. Então é tipo, calma, porque ninguém vai morrer antes da hora. Né? A morte não é uma coisa aleatória. O ser humano simplesmente morre assim, pum, acabou. Deus não tem nada a ver com isso. Não tem controle sobre isso. A morte não é uma coisa aleatória, não. Né? Nós temos... Nossos dias estão contados. Se os irmãos observarem, por exemplo, o Salmo 139, Davi vai falar de maneira muito clara. Ele ora isso a Deus, ele canta isso ao Senhor, dizendo que todos os meus dias estavam escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Nossa vida está nas mãos de Deus. Essas palavras, então, não foram dadas para dizer que eles não morreriam. Não, de forma nenhuma. Mas para dizer que, na verdade, se eles morressem pela causa do Evangelho, esta seria a vontade do Pai. Não é? E ele dá tanta segurança, não é, em que somente a vontade de Deus iria se manifestar, que ele diz, até mesmo os cabelinhos de vocês estão todos contados. Todos. Vocês estão assegurados na soberania de Deus. Quem mantém a igreja é o Senhor Deus. Você não precisa ficar inventando modinha, nem fugir da sua missão. Faça o seu trabalho. Faça o seu trabalho. A missão do Senhor Deus de salvar o mundo não é como os nossos empreendimentos, irmãos. Nós fazemos esses planos, não é? E nós não temos como garantir que vai acontecer exatamente daquele jeito. O Senhor não é assim. Quando Ele fala, é aquilo que acontece. E Ele garante isso. Então a igreja não é um empreendimento humano. É por isso que ela está de pé até hoje. Não foi por falta de perseguição. Não foi por falta de perseguição, de ódio do mundo. E ela continua em pé. Porque ela pertence a Deus e é Deus quem conduz a sua igreja. Ainda aprendemos então um princípio aqui muito importante que o Senhor Jesus nos ensina. Ele fala, e não temais os que matam o corpo. Aqui ele ensina que a nossa vida neste mundo, isto é, a nossa vida física, ela não é aquilo que nós temos de mais importante. Não é. Não é a única coisa que nós temos. Quem se importa demais com a sua própria vida não pode ser um cristão. Isto é, não consegue ser um cristão. E vamos entender o porquê. Quem está preocupado demais com a sua própria vida neste mundo, simplesmente não seguirá Jesus Cristo. E por quê? Porque seguir a Cristo representa, sim, um perigo a esta vida. Seguir a Cristo representa um perigo a esta vida. Tenta imaginar, irmãos, nós oramos e lutamos para que isso não aconteça. Mas imagina só tenta imaginar para você. No seu coraçãozinho aí. Imagine que nas eleições desse ano, mais uma vez, olha o que eu estou falando aqui, viu? Mais uma vez, os esquerdistas, socialistas, comunistas, genocidas de verdade, assumiram o poder. Eles já estão prometendo isso, ameaçando haverá perseguição para a igreja. O que tornará
a vida cristã um risco. Quem está preocupado demais com a sua própria vida não vai conseguir seguir a Cristo, não é? Não vai conseguir fazer a vontade de Cristo, porque ser um cristão significa justamente isso. Você arriscar a sua vida porque entende que ela não é aquilo de mais importante que você tem, e ao mesmo tempo você entende que seguir a Cristo é não viver para si mesmo, mas viver para Ele. Esse é o ponto aqui. Muitas coisas, então, podem representar perigos terríveis em nossa vida. E se valorizarmos a nossa vida física acima de tudo, certamente deixaremos a Cristo, pois para preservar a própria vida neste mundo, ser um seguidor do Senhor não é muito vantajoso. Guerras e perseguições podem nos destruir aqui. Pode acabar com tudo que nós temos neste mundo. E a nossa história como cristãos é sim uma história sangrenta, a começar pelo nosso próprio Cristo que morreu crucificado. Quanto sangue cristão não foi derramado desde o dia em que o Evangelho começou a ser espalhado pelo mundo? Não dá para calcular isso. Não dá para calcular. Tertuliano, pai da igreja, disse a respeito do martírio dos cristãos que o sangue dos mártires é adubo para a igreja. Porque a tentativa era acabar com o cristianismo, mas o império, com todo o seu poder bélico, com toda a sua força e temor dos demais povos, não conseguia acabar com aquele grupinho de gente simples que seguiam Jesus Cristo. Eles matavam cristãos e pessoas se convertiam. Eles torturavam cristãos, faziam um show no Coliseu e pessoas se rendiam aos pés de Cristo. Mas também, não só o perigo de guerras ou perseguições que nós temos, também existe o perigo das doenças. Para percebermos que nossa vida é frágil de fato. Não é? Existe uma frase bem comum que as pessoas dizem, e principalmente aquelas que têm a sua vida física como sendo a coisa mais importante. Essa frase todo mundo conhece. O que importa é ter saúde. O que importa é ter saúde. Eu pergunto aos irmãos, o que importa é ter saúde? Tudo o que importa é ter saúde na vida? É claro que saúde é importante, irmãos. É claro que nós queremos saúde, nós temos que nos cuidar, nós temos que respeitar, não é, esse dom da vida que o Senhor nos deu, isso é fato. Mas a nossa vida física não é a coisa mais importante. Mais importante do que uma saúde física é a nossa saúde espiritual. É o que nós temos de mais precioso. Eu poderia perguntar a qualquer um que está completamente amedrontado com os perigos do mundo e quer proteger a sua vida acima de tudo, do que adianta você ganhar o mundo inteiro, ou seja, do que adianta você ter acesso à melhor saúde, à segurança financeira e a tudo a que o mundo pode te oferecer se você perder a sua alma. É para você entender as palavras de Cristo. É o que o Senhor está dizendo. Ele fala em Mateus 16, por exemplo, justamente isso. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Sua vida física não é a coisa mais importante. Não é? Não é a coisa mais importante. Por isso que ele está dizendo para os seus discípulos, ao enviá-los, não é, para essa missão, ele fala, não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. O máximo que o ser humano pode fazer é matar a vida física de vocês, mas eles não podem tocar na alma. Temam outro, há outro para ser temido. Tipo, não faz sentido vocês terem medo do homem. O homem só pode tirar a vida física de vocês. Há outro que deve ser temido. E esse que deve ser temido é Deus. Ele pode lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Esse deve ser temido, não os homens. Cristo, então, ele deu garantias aos seus discípulos para que eles não se acomodassem, não se acovardassem. Eles estivessem focados na missão dada a eles, de pregar o Evangelho e de testemunhar a vida cristã, para que pudessem entender, não é, que o mesmo Senhor que os chamou também os guarda, e sim, o Senhor envia o seu povo, o Senhor envia os seus pregadores, cada cristão neste mundo, para viverem vidas dedicadas a Ele, sem temer o mundo. Essa é a esperança que nós temos. Se ficarmos nos acovardando, não poderemos viver como cristãos. Tudo será uma desculpa, tudo será uma justificativa para não servirmos a Cristo. Irmãos, a pandemia, ela provou isso para nós. Quantas pessoas não aproveitaram a situação da pandemia para se desviarem das igrejas? E até hoje estão fora. Quantas pessoas? Então,
A palavra de Cristo sobre a soberania de Deus e o cuidado é para que nós tenhamos paz em nosso coração de saber que Deus guarda o seu povo. Vamos viver a vida cristã. Esse é o chamado do Senhor. Mas vamos agora, uma vez que Cristo ele falou sobre a segurança e deu incentivo aos seus discípulos e a nós, presta atenção nas palavras dele que são seríssimas. Ele fala justamente isso, para mantermos firme a nossa confissão nele. Uma vez tendo essas garantias e aprendendo dele sobre o que é mais importante, ele afirma que deve realmente fortalecer a nossa fé. Ele fala bem assim, no verso 2, no 28. Ele fala bem assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ele fala isso justamente, não é, no verso 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Pensem sobre isso. O eterno Filho de Deus dizendo que se não nos envergonharmos dele, ele não se envergonhará de nós. Mas dirá abertamente, não é, diante do Pai, diante dos anjos: eles são meus amigos, são meus irmãos, são meus discípulos, eu os conheço. Essa é a promessa dele. E tentem imaginar, meus irmãos, a dimensão dessas palavras. Não é tipo o filho do presidente ou o filho do rei, não é, dizendo: eu conheço aquela pessoa ali. O que já seria uma coisa bem importante, diga-se de passagem, qualquer um se sentiria meio que honrado, não é? Se de repente o filho do presidente ou o próprio presidente faz assim: olha, e aí, eu conheço um rapaz chamado Ademir, cara 10. Eu não me importaria se as pessoas não me conhecessem. Pô, o cara lá, o líder, me conhece. Isso já é um motivo de muita honra. Tô nem aí se ninguém sabe quem eu sou, ninguém segue as minhas redes sociais. Nem aí, cara. O presidente ou o rei de um país, um líder máximo de uma nação, me chamou pelo nome e disse publicamente que me conhece. Mandou um joinha para mim. Eu me sentiria honrado com relação a isso. Agora, isso é uma questão meramente humana. Não é? Isso é pequeno ainda. Imaginem o que é, não isso, mas Cristo, o eterno Filho de Deus, dizendo diante do Pai: eu conheço Ele. Pensem no peso dessas palavras. O Senhor Jesus dizendo diante de seu Pai: aquele é meu amigo, é meu irmão. Meus irmãos, isso acontecerá. No grande dia do juízo final, os livros serão abertos, é o que lemos em Apocalipse capítulo 20. E os que estiverem com seus nomes inscritos no livro da vida, isto é, os eleitos de Deus, não é? Aqueles que hoje não se envergonham do nome de Cristo, mas confessam a Cristo em toda a sua vida, eles ouvirão do Senhor que os conhece. E podemos lembrar do texto lá do início do culto, Mateus 25, verso 34, diz bem assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Imagina o que é Cristo, o Filho de Deus, dizendo: eu conheço Ele, Ele vem para o reino. Ele pode entrar no meu reino. É isso que Ele fará, meus irmãos, com aqueles que não se envergonharem de seu nome aqui. Ele os confessará diante do Pai. E a verdade é que hoje o Senhor já não se envergonha dos seus discípulos. Hoje o Senhor não se envergonha de seus discípulos. Hebreus 2, por exemplo, em versículo 10 a 12, nós lemos bem assim. Ouçam com atenção. Hebreus 2, versos 10 a 12. Porque convinha que aquele por quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ouçam com atenção. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. São palavras de Cristo que o autor aos Hebreus está dizendo aqui. Ele cita os Salmos para dizer: é Cristo falando, que não se envergonha e chama os seus discípulos de seus irmãos. Então, que maravilha é saber que o Senhor não se envergonha de seus discípulos.
e que ele sim confessará aqueles que hoje não se envergonham dele diante do Pai. Mas aí vem a outra parte do que Cristo falou, que nos dá essa pergunta: e quanto aos que negam o nome do Senhor? E quanto aos que se acovardam e não agem como cristãos? É o que ele fala do verso 33. Ele diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Em Mateus 25 temos uma boa noção do que significa ser um cristão. Nós vemos o texto de Mateus 25, não é? Sobre o rei assentado no seu trono de glória, dizendo às suas ovelhas. Ele separa, não é, dos bodes as ovelhas. Ele faz uma separação, coloca as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e faz essa distinção para mostrar que ele distingue sim quem é dele e quem não é. E então ele vai falar justamente sobre a vida daquelas pessoas. Quando ele fala: vocês podem agora entrar no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive sede, não é? Vocês me deram de beber, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu estava nu, vocês me vestiram. Ou seja, o que ele fala aqui é justamente sobre a vida cristã, uma vida de obediência à lei de Deus. Traduza-se amor, meus irmãos. É o que ele está dizendo. Vocês amaram de acordo com a minha ordem, com o meu mandamento. Vocês se compadeceram, vocês amaram pessoas. Amaram os meus pequeninos, meus irmãos, vocês amaram a igreja. É o que ele está dizendo aqui. Essa é a vida cristã. Não é? Alguns podem até pensar: mas pastor, eu já confessei a Cristo. Tipo, como Romanos 10 nos ensina: crie com o coração e confessei com a boca. Sou salvo. Ou então: pastor, eu já respondi as 13 perguntas para a pública profissão de fé nesta igreja. Então eu sou salvo. Meus irmãos, é importante que nós venhamos confessar com a nossa boca e crer com o coração. Mas a fé genuína em Jesus Cristo e a vida cristã não consiste apenas em um discurso, em assumir isso verbalmente. Não, é muito além disso. A fé é um estilo de vida. Nós somos chamados para viver pela fé. Não é apenas para dizer que tem fé, é ter uma vida, não é, em fé. É um estilo de vida. Se cremos em Cristo, então seguimos após Ele, porque não há outra maneira de crer nem de ser cristão que não seguindo após Cristo. Paulo afirma isso a Timóteo, por exemplo, não é? Para que ele mantivesse firme a sua confissão. Nós vemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, versos 11 a 12. O que ele diz é bem assim: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Entendem, então, o princípio aqui? Manter firme a confissão que ele fez diante de muitas testemunhas não é simplesmente dizer bem assim: mas eu já disse que creio em Jesus Cristo. Não, é muito além disso. É viver piedosamente. Se você disse: eu creio em Jesus Cristo, o que segue-se após isso é obediência ao Senhor. Não existe fé sem obediência. A maior mentira que temos ouvido do diabo, que gosta de distorcer a verdade, esse é o fato, é que a salvação ou a vida cristã consiste em apenas eu assumir verbalmente que eu sou um cristão. Não é? Ah, eu sou crente, eu frequento a igreja. Não, eu sou da igreja ali, da esquina. Ah, tá tudo tranquilo, pô, sou... Não é isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Dizer que é membro de uma denominação não vai impactar o mundo. Não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Não vai dizer nada sobre quem você é de verdade. Só vai dizer que você é alguém que frequenta uma igreja, mais nada. Então, observem que o que Paulo ensina a Timóteo aqui é manter firme a confissão que ele fez diante de muitas testemunhas, é o mesmo que manter a sua fidelidade, a sua vida piedosa em obediência ao Senhor Jesus Cristo. Então, todas as vezes que nos omitimos ou preferimos o caminho mais fácil, nós estamos negando a Cristo com isso. Quando folgamos com a injustiça e não defendemos a verdade, estamos negando a Cristo com essas atitudes. Quantos não se dizem cristãos e ao mesmo tempo não se envergonham do Senhor? De verdade. Quantos
Crentes, não existem, que se omitem, que se escondem, que fogem, que até se dobram ao politicamente correto e não falam a verdade. E acabam concordando com o mundo. Não é? Comerciais. Acabam concordando com o mundo porque eles têm medo, eles têm vergonha de serem vistos pelo mundo como bobinho de Jesus. Eu não quero ser passado para trás e ser visto como sendo um bobão, né? Um bobão. Não, eu quero ser um cara, sabe, respeitado. Ser um bobão não, de jeito nenhum. Em nome de você ter status social, acaba negando muitas vezes ao Senhor, em sua própria vida, com suas ações. Isso é sério, irmãos. Há cristãos que subscrevem as opiniões do mundo e assumem as teorias absurdas, não é? Muitas vezes teorias absurdas que a comunidade científica acaba apresentando para as pessoas, ou mesmo acabam aceitando aquilo que a psicologia moderna diz, sem nem colocar filtro. Olha, nós sabemos a importância do trabalho da psicologia, ninguém está negando isso jamais, mas ao mesmo tempo, não é, por meio de psicólogos, você vê que as pessoas estão criando cada vez mais definições, novas definições, para não dar nome às coisas. E então você não chama mais o pecado de pecado. É um distúrbio. Não. É pecado. Certas coisas são pecado e ponto. Se aquilo fere o mandamento da palavra de Deus, é pecado e ponto. Não existe esse negocinho de você tentar inventar um outro termo. Eu quero inventar um outro termo, um outro substantivo para... Não existe isso. É pecado e muitos acabam aceitando o que o mundo está dizendo, não é? Para que o pecado não seja punido e reconhecido como pecado. Ou seja, eles se envergonham e muitos estão envergonhados e eles não têm coragem de citar as Escrituras. É um bando de crente frouxo, sabe? Medroso, que às vezes nem quer saber que alguém sabe que ele entende Bíblia, que ele conhece Bíblia, mas quando está ali, de repente, ele conhece a palavra de Deus, mas ele escolhe não falar a verdade, ele tem vergonha. Antigamente, os cristãos mais antigos que eu conheci, e que eu respeito, porque eles tinham coragem. Na minha época, como apenas um jovem começando na igreja, eu não via nenhum irmão mais velho tendo medo, tendo vergonha de me repreender com a Bíblia aberta. Olha, Provérbio diz assim, assim, assado. Olha, Êxodo diz assim, assim, assado. Eles falavam aquilo que a palavra estava dizendo. E hoje o pessoal parece que tem vergonha disso. Não é? Tem vergonha. Isso é se envergonhar de Cristo. É não confessar a Cristo. Não é? Se nós não respeitamos a palavra de Deus, estamos negando com as nossas atitudes o senhorio de Cristo em nossas vidas. Lembra do que ele disse: se alguém me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Esse é o problema, então. Não é? Esse é o problema. Mateus 7, nós temos justamente assim, no verso 21 ao 23. O que Cristo diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, em público, para todo mundo ouvir, é o que o Senhor promete aqui: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Vai encher, acredite nisso, de pessoas, membros de igrejas, no dia da condenação. Para a condenação. Porque muitos têm levado a vida cristã, não é apenas como uma mera prática religiosa, mas vivem uma vida de impiedade. Tem vergonha de Cristo. E o Senhor está dizendo: eu nunca vos conheci. Nunca. Irmãos, essas palavras são pesadas. Cristo dizer: eu nunca conheci você. Nunca conheci. Fora daqui. Eu não te conheço. Não adianta clamar por mim agora. Não adianta gritar desesperado: mas Senhor, mas eu fiz tanto pelo Senhor. Eu fiz tanto por tua obra. Eu não conheço você. Quem é você? Você não está inscrito no livro da vida. Você não é meu discípulo. Você se envergonhou de mim.
Você usou o contexto da igreja, você aproveitou toda a cultura cristã, você pintou e bordou. Mas a verdade é que você nunca foi meu. Nunca você quis honrar o meu nome de verdade. Você se envergonhou de mim, pois então eu não te conheço. Que palavras duras do Senhor Jesus aqui, meus irmãos. Um dia, a verdade é essa, para aqueles que insistem em negar ao Senhor, em se envergonhar dele, em não se dobrar diante de Cristo, um dia eles serão dobrados. Essa opção que as pessoas têm hoje, de dizer bem assim, mas eu não quero ser cristão, eu não quero servir ao seu Cristo, isso aí é temporário. Vai passar. É só um momento aqui nessa vida. Essa vida é tão curta, irmãos. É tão curta, tão momentânea, tão frágil. É como o Tiago fala, como neblina, está aqui e depois desaparece. Certo? E as pessoas ainda são arrogantes para imaginar que elas vão viver para sempre aqui. Não, não é assim que funciona. Então, aqueles que não querem se dobrar hoje diante de Cristo e honrá-lo, eles um dia serão forçados a fazer. Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11, o que nós demos: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um dia, todos sem exceção se dobrarão diante dele e vão confessar: é o Senhor. E nem todos farão isso para a sua alegria eterna. Nem todos farão isso. Quem confessará naquele dia o Senhor com alegria e paz no coração são aqueles que hoje não se envergonham dele. Mas aqueles que se envergonham, eles serão dobrados, forçadamente serão dobrados, porque todos têm que reconhecer que ele é o Senhor, porque é quem ele é. Esse é o fato aqui. Não é? Verso 41 e 46 de Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no verso 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então percebam a seriedade e o peso dessas palavras. Isso não é brincadeira para nós, irmãos. É uma promessa séria que o Senhor Jesus Cristo faz. Sabe, se uma pessoa chegasse para você e falasse bem assim: olha, eu vou atrás de você, e isto é uma promessa, você não ficaria com medo, não? Porque quando a pessoa acrescenta isso, não parece que está brincando, não, sabe? É? A pessoa olha nos seus olhos com seriedade e fala: eu vou atrás de você, e isso é uma promessa. A pessoa está compromissada com aquilo. Agora, o que Cristo fala aqui nesses textos é sério. É muito sério. Ele está dizendo justamente isso. Ele está fazendo uma promessa às pessoas. Ele está dizendo: eu estou prometendo a vocês que se vocês me confessarem aqui neste mundo, se vocês não se envergonharem de mim naquele grande dia, diante de meu Pai e de todos os anjos dos céus, eu confessarei o nome de vocês, chamarei cada um de vocês pelo nome. Mas se vocês me negarem, e isso é uma promessa para vocês também, eu negarei vocês. Quando vocês pedirem socorro, eu direi: não, eu não conheço vocês. É uma promessa. Isso é sério. Apocalipse 21, verso 8, lemos assim: mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse é o destino dos covardes, dos que não assumem a fé em Jesus Cristo, os que até hoje estão dizendo: ah, mas ser um cristão assim, de maneira na vera mesmo, sabe, para valer, é muito pesado, pastor. Rapaz, eu vou querer participar de uma religião onde o que me oferecem não é um tapinha nas costas e uma oportunidade de ser melhor na vida e ser reconhecido, mas é o contrário, é dizer bem assim: olha, você não tem que existir mais não, viu, filho? Morra na cruz. Toma a cruz para você levar todos os dias. É muito pesado para mim. Ser um cristão nesses moldes, ser um cristão como o Cristo diz, me parece uma renúncia muito grande. E eu quero viver para mim. Para ser um cristão, eu tenho que viver para Ele. E para mim, não dá, eu tenho que viver para mim. Então,
Esse é o destino dessas pessoas, são covardes. Covardes. Sabe? O que nós podemos concluir disso, meus irmãos? Primeiro, não devemos nos envergonhar de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que Ele não é digno de todo o nosso esforço? Será que Ele não é digno de toda a nossa luta e até mesmo do nosso próprio sangue? Será que Ele não é digno disso? Quem Ele é para você? Quem Ele é para você? Não se envergonhe de ser chamado de cristão. Assuma a postura de um seguidor de Cristo. Eu pertenço a Cristo, eu tenho um rei que me governa neste mundo. Eu sou um súdito deste reino. Eu estou aqui, mas Ele já me disse que eu não sou deste mundo. Eu apenas estou aqui, mas eu pertenço a Ele. O reino do porvir já pertence a mim, essa foi a promessa dele. Eu só estou aguardando o dia da sua manifestação, mas enquanto esse dia não chega, viverei para ele. Porque eu não sou daqui. Então, não se dobre às opiniões do mundo, mas abrace a causa de Cristo. Faça como um pai da igreja bem querido chamado Policarpo de Esmirna. Eu cito brevemente o que Policarpo fez. Policarpo foi discípulo de João, segundo a tradição. João apóstolo. Estava na cidade de Esmirna e Policarpo tinha uma prática bem piedosa de comprar escravos e lhes dar liberdade, ensinando o evangelho. A tradição conta que houve um tempo em que, quando iniciou-se aquela perseguição mais severa do governo romano, o imperador exigiu que todos os súditos do reino adorassem ao imperador, a imagem do imperador, se dobrassem e acendessem incenso. Policarpo de Esmirna se recusou a fazer isso. E Policarpo ele não era uma pessoa odiosa na cidade. As pessoas gostavam de Policarpo. As pessoas gostavam daquele velhinho. Ele era bem idoso e ele tinha um respeito daquelas pessoas. Tanto é que quando foi ordenado que todos se dobrassem, houve uma preocupação das pessoas, até mesmo das autoridades. Eles estavam preocupados com Policarpo, porque eles não queriam que Policarpo morresse. Policarpo, se dobre. Sabe aquela ideia de, olha, você se dobra, Policarpo, vamos fazer assim, ó, você faz um esqueminha, você se dobra, acende o incenso, mas no seu coração você nega o imperador e adora Cristo. Não existe isso, irmãos. Isso é hipocrisia, na lata. Como assim eu vou me dobrar diante do que o mundo diz e assim dizer que amo no coração ao Senhor? Não existe. O que está no meu coração tem que ser exposto. E Policarpo entendeu isso, então ele não pôde aceitar a proposta, ainda que ele reconhecesse a boa intenção daquelas pessoas. E por fim Policarpo foi condenado, sentenciado à morte. E as autoridades insistiram para que ele negasse a Jesus. Ele negasse a Jesus. E a resposta que Policarpo dá àquelas pessoas foi justamente essa. Eu escrevi aqui. Policarpo responde justamente assim: eu tenho servido Cristo por 86 anos e Ele nunca fez nada de mal a mim. Como posso blasfemar contra o meu Redentor? Ouçam com atenção, bem claro, eu sou um cristão. E morreu. Ele não se envergonhou do nome de Cristo, nem sobre a ameaça de morte. É como o apóstolo Pedro fala na primeira carta do capítulo 3, verso 14 a 16. Ouçam, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Ou seja, confessem ao Senhor, não se omitam, não se acovardem. Verso 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam da vossa boa conduta em Cristo. Confessem ao Senhor. Honrem o senhorio de Cristo na vida de vocês. Não é? Podemos concluir então que Ele nos deu a sua palavra e o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos ensinou que nós devemos temer somente a Deus e o Senhor nos deu garantias. Ele disse: eu sou soberano sobre a vida de vocês, eu cuido de vocês, nada acontecerá na vida de vocês que não seja da minha própria vontade. Então vocês podem viver e glorificar ao Senhor neste mundo. Glorifiquem ao Senhor.
Não inventem desculpas, não fiquem receosos, confiem no cuidado do bom pastor Jesus Cristo. Nós somos ou não cuidados por eles? Por ele. Nós somos. Somos cuidados pelo Senhor. Então vivamos com orgulho a vida cristã. Temos orgulho de nosso Deus e Pai. Não venhamos fugir de responder a qualquer um que nos questionar sobre a razão de nossa esperança. E aguardemos, meus irmãos, aguardemos. Esse é o ápice da promessa e da esperança do Senhor. Aguardemos aquele grande dia, quando o Senhor, tal como prometeu, nos chamará pelo nome diante de seu Pai. Nos chamará pelo nome diante de seu Pai. Naquele grande dia, estaremos sempre com o Senhor. Essa é a sua promessa gloriosa para quem não se envergonha dele hoje. Amém? Graças a Deus. Vamos cantar então, já que o assunto é confessarmos a fé, confessarmos a Cristo, mesmo em meio a perigos e a dificuldades. Cantemos esse hino Castelo Forte, não é? Hino feito aí no século XVI por Lutero, justamente que demonstra, não é, o que é o desafio da vida cristã, de você manter firme e confiar que Deus é o seu castelo forte. Cantemos então. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam dominar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra de Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Amém.
Vamos então orar ao nosso Senhor e agradecendo por sua bondade, meus irmãos, em nos falar mais uma vez. Oremos. Ó Deus, só podemos te render graças, porque o Senhor demonstrou mais uma vez a tua misericórdia, nos falando pelo Santo Evangelho, nos ensinando a grande verdade e também a esperança que temos em Jesus Cristo. Pois o Senhor nos ensinou que estamos seguros, que o Senhor não nos abandona, mas continua sempre a cuidar de nós, e que é soberano sobre tudo, absolutamente, sobre tudo, tudo. E podemos então viver, Senhor, a vida cristã, temendo somente ao Senhor. Podemos então confessar o bom nome de Cristo em nossa vida, naquilo que nós falamos, em como nós vivemos neste mundo, de todas as formas. Nós podemos honrar ao Senhor. Ajuda-nos a não sermos covardes, mas a confiarmos na promessa maravilhosa de Cristo, de que se não nos envergonharmos dele aqui, se confessarmos seu nome aqui neste mundo, ele nos confessará diante do Senhor, o nosso Pai. Ó Deus, obrigado por isso, por fortalecer a fé da tua igreja, nos ensinando que devemos fazer de tudo, nos esforçar ao máximo para honrar o teu nome, pois Cristo é digno de toda a honra e toda a glória. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é exaltado nos céus. Ele é digno, sim, de nossos esforços. Ele é digno, sim, do amor da igreja. Ele é digno. Por isso, ajuda-nos a confiar no Senhor, a descansar nas tuas promessas, para que então vivamos de acordo com a tua vontade. Nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos por essa tua bondade, agradecemos por cada irmão aqui presente e suplicamos também que nos abençoe, não só no dia de hoje, que o Senhor tem nos concedido, mas durante toda a semana, ó Deus, que venhamos lembrar, nos ajude a lembrar daquilo que ouvimos no dia de hoje, para que possamos refletir durante toda a semana, lembrando da tua santa palavra, lembrando como é maravilhoso estar reunido com os irmãos, na comunhão dos santos. Ó Deus, nos ajuda a realmente entendermos a bênção que temos recebido do Senhor todos os dias. E assim, faz com que o nosso coração tenha sede, ó Deus, sede, para que venhamos buscar ainda mais na tua palavra e sejamos desejosos de mais um encontro no dia do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Agora iremos cantar mais um salmo, o salmo de número 2, que honra justamente a Cristo ungido do Senhor. E que nos mostra, irmãos, que os bem-aventurados são aqueles que se refugiam nele. Enquanto nós cantamos o salmo de número 2, os irmãos têm a oportunidade de ofertar. Cantemos então. Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre em vaidades, os reis da terra tomam posições, e os governantes buscam unidade contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo os laços seus vamos romper, suas algemas lançaremos fora, deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles, na sua ira há de lhes falar, no seu furor os deixará turbados. Constitui meu rei, o meu ungido, sobre o meu santo monte de Sião, proclamarei do Senhor seu decreto. Disseste, meu filho, hoje te gerei.
das nações e os fins da terra como tua posse. Com teu bastão de ferro as quebrarás, qual vaso de oleiro despedaçarás. Agora, pois, ó Rei, sede prudentes, deixai-vos, ó juízes, exortar, prestai a Deus serviço com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho ungido do Senhor, para que sua ira não se acenda, e no caminho ainda pereçais, quando em breve seu furor se levantar. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. São todos nele bem-aventurados, todo que nele se refugia. Glória a Deus. Nosso Senhor é digno, meus irmãos, é digno. Vamos então, meus irmãos, juntos confessar o resumo de nossa fé no credo apostólico. Confessemos, pois: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Vamos então nos colocar de pé para recebermos a bênção, encerrando então um culto solene. Assim, amados irmãos, o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém, amém, amém. Cantemos então agora para encerrarmos o credo niceno. Vamos lá então. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens e para nossa salvação. Desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem.
também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. Seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una e santa, católica e apostólica, professo um só batismo para remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Está encerrado o culto, mas eu peço aos irmãos que possam se assentar para dar um